Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Vai ter aula prática mesmo semana que vem? Como é que vai ser? Já, a Natália vai organizar. A Natália vai organizar. Aí eu que não posso ir, vai ter alguma tarefa? Não tem problema não, tá? Não. Então tá bom. A prática não. A prática, tá? Na verdade, tá? É a única coisa que a gente computa como falta, tá? Então, quem tiver de licença não vai levar falta, tá? Mas a gente não pode obrigar, tá? Vocês a irem assistir a prática, tá? Então, assim, a prática é um a mais da gente estar ali trocando conhecimento, discutindo um pouco mais com o professor, tá? Mas se a pessoa não puder ir, tudo bem. Só que, assim, a prática não tem como a gente filmar ainda, tá? Então, vamos lá. Agora eu já posso tirar aqui. Pronto. Mesmo porque, turma, não fiquem preocupados, porque no 8º período vocês vão conviver com todas essas práticas que a gente estaria dando. Bom, falar um pouquinho aqui, gente, sobre anemias, tá? Todo mundo já sabe, então essa parte eu vou tentar ser mais rápida, deixar para a gente se prender mais naquelas que são as doenças mais raras, mas que a gente também vai se deparar. Aqui eu classifiquei as anemias, tá? Em 3 situações, que são as que mais acontecem. A gente tem a anemia hemolítica, tá? Que é aquela destruição prematura dos eritrócitos, tá? Ela pode ser herdada ou adquirida, tá? E ela está relacionada àquela anemia falciforme. Então, até eu falo um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. A gente tem aquela anemia hipoproliferativa, que produz pouco eritrócito, tá? Aí é uma questão de produzir pouco. Na hemolítica, ele vai se destruindo, tá? E a gente tem aquela anemia que é por sangramento, tá? Que é uma perda de eritrócito decorrente de algum sangramento. Pode ser através de trauma, nas mulheres pode ser pela menstruação, às vezes mulheres que sangram muito, mais de 3 dias, 8 dias, então tem uma perda bastante considerável, aí ela vai estar sempre com quadro de anemia enquanto ela não resolver essa questão. Tá? Aqui, ao contrário das anemias, gente, é como se fosse assim, tá? Um antônimo, tá? A gente tem as policitemias, tá? O anemia já vem o A na frente, então a gente sabe que é falta de alguma coisa. E ali na policitemia, a gente tem o poli, que significa muita coisa. Então, enquanto a gente tem uma diminuição no volume de eritrócitos na anemia, na policitemia a gente tem um aumento, tá? Eu sei que muitos de vocês talvez nem tenham ouvido falar nessa policitemia, tá? Que é muito pouco falado, tá? Mas em concurso para enfermeiro, tá? Eu já vi bastante questões sobre isso, tá? A policitemia, ela está muito presente nos casos de desidratação e nos casos de dengue. Então, um dos exames que a gente faz quando a gente pede um hemograma é a gente lá olhar logo o hematócrito. O hematócrito, o valor normal dele vai até uns 42% por aí, tá? E na policitemia, ele tem um valor muito acima de 55%. No caso de dengue, a gente pode ter 70% até 80% de hematócrito, tá? Essa policitemia também, ela pode ser classificada como primária ou secundária. Só dizendo para você que existe isso, tá? Que para a nossa prática, tá? Ela não vai, a gente vai tratar da mesma forma, tá? Mas só mostrando para vocês que ela existe na forma primária, tá? Que é o aumento das células-tronco mieloide, e na forma secundária, que é uma produção excessiva de eritropoetina, tá? Então, está muito relacionado também com neoplasias, altitude elevada, quando o pessoal vai lá para o Peru, Machu Picchu, quase morre, né? Então, realmente, o hematócrito fica muito acima do padrão normal.
Pessoas com DPOC, cardiopatias, podem estar desenvolvendo também esse quadro de policitemia. Só um instantinho aqui, estou bebendo uma aguinha. Tá? Aí, falando aqui um pouquinho sobre anemia falciforme, gente, assim, eu amo saber cada vez mais um pouquinho sobre anemia falciforme. A gente tem alguns casos, e talvez vocês tenham contato, dependendo do hospital, pouco contato com casos de anemia falciforme. Uma grande maioria desses pacientes acabam sendo tratados no Hemorrio. Lá existe um serviço, tá, específico, especial, para os portadores de anemia falciforme. Então, na maioria das vezes, quando o médico de alguma cidade, né, faz o diagnóstico, tá, ele acaba encaminhando para lá. O Hemorrio, por sua vez, turma, ele tem um trabalho que é feito com outros países, tá? Principalmente os países africanos, onde o índice dessa doença é muito elevado. Então, às vezes, o pessoal daqui vai para lá e o pessoal de lá vem para cá para conhecer o que é feito aqui, e eles também vão lá aprender mais sobre a doença. Então, assim, eles têm um conteúdo bastante bom, né, para cuidar desses casos. Quem quiser também, turma, vale a pena vocês entrarem no site do Hemorrio, lá tem sempre cursos, tá? Às vezes curso de 2 dias, de 1 dia, tá? Que vale a pena a gente fazer. Isso eu falo para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores, que é assim, um aprendizado sempre atualizado, então, assim, vale super a pena. Tá? Essa anemia falciforme, tá? Ela é uma anemia de origem genética, tá? Então, está relacionada ao nível muito baixo de O2 no sangue venoso, tá? E aí a gente sabe que o eritrócito, ele perde aquela forma, né, arredondada de bolinha e assume aquele formato falciforme, né? Meio deformado, né? Aquela bolinha vira tipo uma bananinha, um bumerangue, né? Fica totalmente diferente. Quem tiver oportunidade também, mas aí teria que ser já num lugar mais especializado, né? De ver no laboratório, tá? Essa célula, como ela é diferente, tá? O gene, que é o HBS, tá? É mais comum nos africanos, tá? E menos presente no Oriente Médio e no Mediterrâneo. Tem algumas cidades, tá? Do Oriente Médio que nem conhecem essa doença, tá? Ela nunca surgiu, nunca nem fizeram diagnóstico. Pode ser até que tenha, mas não tem diagnóstico. Tá? Então, como é que essa anemia se manifesta, tá? Com um quadro importante de hipóxia, tá? Aquele paciente que está sempre com nível muito baixo, tá? Ele muitas vezes tem uma coloração de pele até um pouco diferente, mas como ele é uma doença, tá? Que acomete muito a raça negra, então essa coloração muitas vezes passa despercebida, tá? Ele pode desenvolver um processo de isquemia, ele tem uma dor aguda, tá? Porque essa diminuição, essa queda muito acentuada, tá? De oxigênio, tá? Ele gera uma dor bastante significativa, tá? Ele é muito propenso à infecção, é propenso à desidratação, tá? E daqui para baixo tudo, tá? Acidente vascular cerebral, anemia outras, tá? Disfunção renal, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, tá? Tudo é ocasionado por essa diminuição, tá? De eritrócitos no sangue. É claro que no momento que a gente faz o diagnóstico, principalmente quando é em criança, tá? Isso ainda, ele não vai fazer tanto quadro, um quadro tão severo, né? Mas ao longo dos anos, né? Cada vez mais vai aumentando e aí vai entrando em falência, né? Os outros órgãos. Existe tratamento, tá? Mas como é uma doença genética, tá? A gente consegue tratar, né? Mas não curar. Tá? Aí a gente não tem como se aprofundar muito, tá? Em cada uma delas, tá? Daí eu coloquei algumas doenças hematológicas, né? Que a gente pode se deparar,
Então, assim, lá no hospital em que eu trabalho, a gente tem um setor de hematologia, é um setor pequeno, então está sempre cheio, e às vezes chega algum paciente com esse quadro de anemia falciforme, e aí quando o paciente interna, uma característica muito grande é a dor, tá? O paciente grita, geme muito de dor, tá? Segundo eles, é uma dor, assim, uma dor muito dolorosa, tá? Então, às vezes, a gente faz solução analgésica e tudo mais. Então, às vezes, quando não tem vaga na hematologia, acaba ficando na clínica médica, né? Clínica médica, turma, é o apelido de clínica tudo, né? Porque tudo acaba indo para a clínica médica. Então, para quem vai trabalhar na clínica médica, a gente acaba aprendendo muita coisa, porque realmente muita coisa passa por essa clínica. Daí a gente tem também os linfomas, né, que é uma neoplasia de células de origem linfóide, tá? Então, esses tumores, eles começam nos linfonodos, tá? E daí eles vão se infiltrando, podendo envolver outros órgãos ou tecidos. A gente tem dois tipos de linfomas, tá? A gente tem o linfoma de Hodgkin e a gente tem o não Hodgkin, tá? Então, a gente tem que saber qual é a diferença, principalmente qual é o pior, tá? Então, eu achava assim, poxa, linfoma de Hodgkin, né? Esse aí deve ser pior, porque o outro é linfoma não Hodgkin, esse aí deve ser mais tranquilo, tá? Pois é justamente o contrário, tá? O linfoma de Hodgkin, ele tem uma malignidade rara, tá? Ele quase não mata, a taxa de cura é alta, ele reage bem ao tratamento, é mais comum nos homens e se origina em um único linfonodo, tá? Mas esse único linfonodo, ele pode se disseminar por todo o tecido linfático, tá? Como a maioria das doenças hematológicas, tá? Elas são de causas desconhecidas. Então, as causas desconhecidas, turma, elas dificultam muito, tá? Para a gente estar sabendo como tratar, para a gente atuar exatamente, tá? Onde ela surge. Então, se a gente não consegue, a gente não sabe, tá? Qual é a forma, né? A gente também não consegue chegar ali no tratamento eficaz. Então, a gente sabe que os pesquisadores estão buscando isso, né? Mas realmente tem algumas doenças que são difíceis, né? Então, o linfoma, né, a gente ainda não conseguiu mesmo identificar. A gente trata, a gente tem resultados positivos, tá? Mas ainda não é o que a gente esperava ser, né? Mas nem por isso a gente está desanimando. Tá? Então, ele tem aqui, ó, embora seja de causa desconhecida, né, a gente sabe que a sua célula maligna é uma célula gigante, tá? Que tem esse nome aqui bonitinho, Reed-Steinberg. Tá? E já no linfoma de não-Hodgkin, aí esse linfoma tá, bem mais agressivo, tá? É o quarto tipo mais comum de câncer nos Estados Unidos, e a quinta causa mais comum de morte, tá? Eles são intensamente infiltrados por células malignas, tá? Ele costuma aparecer, tá? Entre 50 e 60 anos, tá? E acomete já pessoas com imunodeficiência, que já tem algum distúrbio autoimune, ou que está muito exposto a doenças virais, tá? O prognóstico depende muito da forma, se ele vem na forma agressiva ou menos agressiva. Forma agressiva, turma, é aquele quando abre o caso e o paciente já apresenta tudo. Então, quando ele apresenta muitos sintomas, fica muito difícil para a gente tratar, porque a gente trata uma coisa, trata outra, trata outra, trata outra. Então, são muitos espaços, né, que a gente precisa estar atuando. Apenas 1/3 respondem ao tratamento. Então, a gente tem um índice de óbito bastante significativo. Tá? A gente sabe, às vezes a gente escuta na televisão, né? Porque a Dilma teve linfoma, Gianecchini teve linfoma, né? E todo mundo se tratou e ficou super bem. A gente sabe também que o acesso, tá? O acesso ao sistema de saúde, ele tem uma interferência muito positiva, né?
A gente sabe, se a gente chega lá, tem um diagnóstico, mas a gente tem que ir para a fila, a gente tem que fazer uma biópsia, a gente depende disso para iniciar o tratamento, isso tudo faz com que dificulte bastante, tá, a resposta da doença, tá, que o paciente possa vir a ter, tá? Já se ele tiver um acesso muito mais fácil, né, quando ele chega lá, ele tem sinais indicadores de ser um linfoma, ele consegue fazer todos os exames, faz a biópsia, faz o que precisa ser feito e inicia rapidamente o tratamento, as chances dele, né, as chances acabam sendo muito maiores, tá? Então, quando a gente escuta, porque foi para o hospital tal, foi para o Albert Einstein, foi para o Sírio-Libanês, a gente sabe que lá tem um serviço, né, de profissionais que trabalham com doenças hematológicas bastante competente, preparada para estar atuando. Mas a gente está falando de uma medicina privada, tá? Então, a gente também tem esse problema. Tá? Então, aqui a gente tem as leucemias, tá? E, diferentemente do linfoma, gente, ela é uma proliferação, tá? Neoplásica de determinado tipo de célula, né? Como se a gente tivesse um defeito, né, na nossa célula-tronco, mas esse defeito ele pode surgir logo de imediato, ou esse defeito pode ficar guardadinho lá com a gente, tá? E só vir a se mostrar bem mais com alguns anos, 50, 60, até 70 anos, tá? A causa também não é plenamente conhecida, tá? A gente não sabe se ela é uma doença 100% genética ou se provém de uma patogenia viral, porque muitas vezes, né, o paciente, quando conta a história, a gente associa uma coisa ou a outra. Então, a gente ainda não tem isso comprovado, tá? Elas também são classificadas como agudas ou crônicas, tá? Então, na forma aguda, é aqueles sintomas que surgem do nada, né? Aquele caso que a gente escuta assim, poxa, fulana está com leucemia, mas ela, poxa, estava conversando comigo na semana passada, né? Isso aconteceu aqui, a minha vizinha, tá? Ela tem uma lojinha de pet, daí eu fui lá comprar uma ração, ela falou, aí o marido dela falou, Fabiana não está porque a irmã está com leucemia. Eu falei, nossa, surgiu, passou mal numa quinta-feira, ficou piorando, a sábado levaram no médico, já fecharam o diagnóstico, aí ela foi transferida para o Hemorrio. Então, assim, uma coisa do nada, tá? Então, ela nesse caso, é classificada como aguda, tem sintomas abruptos de progressão muito rápida, tá? E tem aquelas crônicas, tá? Que os sintomas levam meses ou até anos até se manifestar. Fica ali guardadinho, tá? E aí, numa situação, ela pode se manifestar. A médica que trabalha comigo, a mãe dela já com 72 anos, caiu, fez uma fratura de fêmur. Aí foi hospitalizada para operar, colocar a prótese, né, naquela coisa, naquele protocolo de fazer exame, de fazer isso, né? Detectaram uma coisa estranha no exame de sangue, tá? E daí descobriram, tá, que ela tinha uma leucemia crônica, né, aqui. Ela não abriu o quadro até aquela data, tá, de leucemia. Então, às vezes, a gente acaba descobrindo, né, por consequência de estar buscando, né, ou mesmo tratando outra patologia. Então, já falei aqui, deixa eu vir para cá. Como é que a leucemia se manifesta, gente? Petequias. O que são petequias, turma? Vamos agora fazer aqui um quiz. Fala aí, turma, o que são petequias? Manchas vermelhas ou marrons. Isso. Elas são grandes ou pequenas? Pequenas. Pequenas. Parece o quê, gente? Quando a gente vê assim, um paciente que tá com muitas petequias. Parece picadinha de inseto, de pulguinha. Eu acho que parece muito com quem tem sarda. Aquelas pintinhas pequenas, principalmente quem tem muita sarda. Também.
Então, assim, é sempre aquela coisinha. E vou falar para vocês, turma, passa despercebido, tá? Porque a gente não valoriza essas picadinhas de mosquito, essas sardas, nada disso, tá? Equimose. O que é uma equimose, turma? Relembrando fundamentos. Equimose é extravasamento de sangue que faz como se fosse um hematomazinho maior. No hematoma, tá? No hematoma que a gente tem extravasamento maior, tá? Na equimose é aquela pancada, ó. Às vezes a pessoa deu uma pancada, esbarrou ali na parede da cozinha, esbarrou na geladeira. Aí vai fazer aquela equimose, tá? Terrível. Muitas vezes pessoas que sofrem violência doméstica, tá? Levou um apertão no braço, às vezes fica só aquela equimose, não chega a ser um hematoma, tá? Se você abrir ali, tá? Você não vai ter uma coleção de sangue muito significativa, e sim mais uma reação inflamatória, dolorosa, tá? E tem esse nome de equimose, tá? Epistaxe, gente, o que é? Sangramento nasal. Isso. Então, a gente tem o sangramento nasal, a gente tem o sangramento gengival, tá? Então, as pessoas com doenças hematológicas têm essa tendência muito grande ao sangramento, tá? Pode apresentar hemorragias na retina, tá? Ou no ouvido, qualquer orifício corporal, tá? Além do que a gente já falou na gengiva, no nariz, tá? E, em função disso, vai abrir o quê, gente? Um quadro de palidez, tá? Um quadro de fadiga, né? Porque está perdendo sangue, tá? Dispneia, porque quando perde sangue também vai diminuir os eritrócitos, então vai ter uma diminuição no oxigênio, tá? Febre e abrir um quadro de infecção. Pode desenvolver, quem mandou você sair daí? Uma esplenomegalia. O que é esplenomegalia, turma? É o aumento do baço. Isso. A gente pode ter também uma hepatomegalia, dor ósseas e na articulação e alguns efeitos neurológicos, aí já mais com agravante da doença já, que fica meio desorientado, sonolento, torporoso. Então, assim, são manifestações clínicas bastante significativas, sendo que, eu não sei se vocês viram Vale a Pena Ver de Novo, que passou, que tinha um quadro desse da menina que apresentava os sintomas, tá? Só que ninguém valorizava, tá? Ela apresentava essas pintinhas, depois apareceu com umas manchas nas pernas, né? Que eram as equimoses, tá? Ela tinha desmaios frequentes, mas as pessoas achavam normal, tá? E aí, dentro dessa normalidade, muitas vezes, quando a gente realmente vai fechar diagnóstico, procura assistência médica, o caso já evoluiu bastante. Aí, turma, agora a gente tem aqui, olha, essas doenças já são mais raras, que a gente vê com menos frequências, tá? Que são já doenças da coagulação sanguínea, tem a ver com sangue, tá? Ter dificuldade na coagulação. Então, a gente sabe quanto isso é importante, né? A gente tem que se cortar e o nosso sangue coagular dentro do tempo previsto, né? A gente não pode cortar o dedo e ficar lá com o dedo levantado, né? Com 5, 6 horas esperando aquele sangramento parar, né? Então, se está acontecendo isso, a gente pode ter alguma doença relacionada ao fator de coagulação. Então, a gente tem a hemofilia A e a hemofilia B. A A está com uma deficiência no fator de coagulação 8 e a B no fator 9, tá? Então, o que essa doença pode fazer? O que essa hemofilia pode fazer? A pessoa pode ter uma vida, vamos falar assim, normal, entre aspas, tá? Mas vai conviver, por exemplo, tá? Pode ter episódios de hemorragias, tá? Que pode ser de intensidade variada, tá? Então, a gente tem que estar sempre pensando que
que a gente tem que fazer uma prevenção, evitar de todas as formas, tá? Da gente sofrer um acidente, da gente fazer alguma coisa que esteja relacionada a acontecer, a ocorrer um sangramento, tá? E esse sangramento ser difícil, tá? De parar, né? De diminuir, ou mesmo assim de parar definitivo mesmo, porque a gente não pode diminuir o sangramento. Tudo bem, gente, eu cortei aqui, eu cortei minha perna, mas o sangramento diminuiu, eu vou ter vida normal. Não. Ninguém pode conviver normalmente, né, com uma lesão sangrando. Tá? Então, aqui a gente fala também que os pacientes não devem tomar ácido acetil salicílico, tá? O uso do ibuprofeno também, tá? Deve ser feito com extremo cuidado, todos aqueles medicamentos que a gente já conhece, tá? Gente, me sumiu aquele ginkgo biloba, todas essas coisas, tá? Às vezes, algum medicamento que o paciente toma, tá? Porque ele faz algum tratamento vascular, pode interferir, pode aumentar o sangramento, tá? Então, tudo isso vai ter que ser ajustado, tá? A gente tem outra doença também, relacionada à coagulação, doença de von Willebrand, tá? Essa doença, ela tem uma lentidão anormal da coagulação do sangue. Eu fico brincando que a coagulação ela vem chegando, vem caminhando lentamente, tá? Então, às vezes, o paciente apresenta hematomas frequentes, por quê? Deu uma pancadinha, fez um sangramento, só que aquele sangramento vai demorar demais a coagular. Então, está sempre com hematoma, está sempre com um processo de sangramento que ainda não foi finalizado. Hemorragias ligeiras a moderadas, que se manifestam em cortes cutâneos, como eu já falei, né? Metrorragias. Extração dentária é um bom exemplo também, tá? Tem dentista que já é bem descolado, né? Já faz várias perguntas, porque já teve situação que ele extraiu o dente e o local nunca mais parou de sangrar, tá? O paciente teve que ser encaminhado para outro hospital para tratar aquela situação ali, porque não parava de sangrar. E aí foi identificado que ele era portador de uma doença hematológica, tá? Devido à coagulação sanguínea, tá? E mesmo nas intervenções cirúrgicas. Só que na intervenção cirúrgica, a gente tem que fazer aquele, né, coagulograma. No coagulograma, vai mostrar que ele tem alguma anormalidade no processo de coagulação. O coagulograma, ele não vai dizer a doença que o paciente tem. Ele vai só dizer que o paciente não está coagulando dentro do prazo correto. Então, aí o hematologista vai ter que buscar, né, fazer uma pesquisa mais apurada para descobrir qual é a doença que ele é portador. Aí a gente tem aqui, Natália, púrpura trombocitopênica idiopática, tá? Ela também é conhecida por outros nomes, púrpura imunológica, púrpura autoimune ou isoimune. Eu prefiro utilizar o nome mais acadêmico, que é púrpura trombocitopênica, tá? É uma doença adquirida e geralmente benigna, né? Porém trabalhosa, tá? Também de causa desconhecida, tá? Aqui se caracteriza pela trombocitopenia, ela tem baixa contagem de plaquetas, né? Baixo volume de plaquetas. Então, muitas vezes, em determinadas situações, a gente vai ter que o quê? Compensar essa baixa de plaquetas, né? E daí o paciente vai ter que receber plaquetas para chegar no nível mais estável. Ela pode ser classificada como infantil ou adulta e também como aguda ou crônica, tá? Então, ela pode surgir na idade infantil, né? Bem como na idade adulta. Eu, tá? Embora trabalhe com criança, até eu nunca tive contato com criança com quadro de púrpura, tá? Talvez em algum no Fernandes Figueira, por lá, eles têm algum caso, tá? Que mais específico, tá? Quais são os sinais e sintomas, tá? A púrpura, gente, ela é pouco frequente, mas ela é mais frequente, tá? Em relação a outras doenças, tá? Então,
vocês vão ter oportunidade, com certeza, de ter contato com ela. Normalmente, sinais, todas essas doenças relacionadas à coagulação, turma, ela vai estar associada a sangramento, tá? É o sangramento que vai dar o start, né? O disparo daquela duvidazinha que vai criando na gente, tá? Então, ela tem sangramento cutâneo, ela tem aquela petequias, equimoses, pode ter já sangramentos mucosos, né, com presença de epistaxe, já uma perda de sangue mais significativa, uma gengivorragia, uma menorragia, hematura e por aí vai, tá? Como que a gente trata isso, tá? Com corticoides, com imunoglobulina, que é um hemoderivado, tá? Então, custa caro, tá? Tá recomendado, né, fazer esplenectomia, né, retirar o baço, que é no baço onde ocorre, tá, o local da fagocitose das plaquetas sensibilizadas, tá? Então, a gente retira o baço para exatamente evitar isso, tá? E aqui, gente, eu coloquei alguns cuidados de enfermagem que a gente precisa ter no geral, tá, para lidar com esses pacientes. Sempre higienização das mãos em tudo que a gente for fazer, porque é um paciente que pode estar com a sua imunidade diminuída, tá? Usar luvas e fazer antisepsia rigorosa da pele, sempre para instalar infusões. A gente já faz isso normalmente, tá? Mas só ter mais cuidado, mais atenção, usar máscara para pessoas que prestam cuidados direto ao cliente, que já que ele pode estar imunossuprimido, a gente tem que ter esse cuidado para não levar nenhum micro-organismo para ele, tá? Realizar a higiene oral cuidadosa 3 a 6 vezes por dia, tá? Principalmente nos casos de gengivorragia. Realizar desinfecção dos materiais de uso, tá? Que devem ser exclusivos para aquele paciente por conta da imunossupressão, tá? Então, estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro. Ah, professora, mas lá no meu hospital só tem um aparelho de pressão. Então, a gente vai envolver ele com papel toalha, de forma que ele tenha o mínimo de contato, tá, com o paciente. Realizar controle hídrico, tá? Observar e relatar a frequência e característica das eliminações gastrointestinais e vesicais, sempre observando algum sinal de sangue, como é que está a coloração dessa urina, se está sanguinolenta, como é que está as eliminações fecais desse paciente, se tem algum sinal de sangramento. Observar e registrar os efeitos colaterais dos quimioterápicos, quando estiver sendo feito, corticosteroides e outros, tá? Ter o máximo de cuidado com punções venosas, tanto as periféricas quanto as centrais, tá? Pois podem ser portas de entradas para micro-organismos oportunistas. Além também, turma, de favorecer um sangramento, tá, mais significativo, porque às vezes a gente está naquela tentativa, e a gente acaba fazendo, né, várias perfurações, tá? Isso vai gerar um sangramento também que pode ser significativo. Então, acho que era um fim, tá? Não é uma aula muito grande, mas uma aula, assim, que eu super valorizo, porque a gente vai ter contato, de repente, com alguma dessas doenças que a gente nem sabe o que é. Então, a púrpura, tá? Como ela vai precisar de plaquetas? Aí entra aquele caso, Natália vai ter que transfundir com muitas plaquetas, e assim, a gente já vem aí uns 10 anos, né, numa dificuldade, numa luta aí para conseguir manter o estoque, né, de hemocomponentes, tá? No nosso banco de sangue. Eu lembro, tá difícil. Eu lembro que no caso dela foi dito que foi a cirurgia programada, por ela já ter essa doença, né? Então ela fez uma cesariana para não correr risco, né? E já tinha sido programado, já tinham reservado as bolsas de sangue para ela. Mas eu lembro de ter visto assim, como saiu no jornal, né? Aí o pessoal comentando na matéria assim, achou um absurdo se ela sabia que era doente, por que ela decidiu engravidar? Porque aí ela está prejudicando outras pessoas que podiam estar precisando do sangue. O povo anda assim, sabe? É um tipo de raciocínio.
Aí o pessoal achando estranho. Tem doenças que realmente a gente recomenda. É o caso da mulher que tem insuficiência renal crônica. A gente sempre recomenda não engravidar. Quem tem lúpus, né? Porque pode surtar no momento que a mulher lúpica, a gente vai ver isso na aula renal, ela faz o surto, porque o lúpus ela é um surto, ela pode viver 20 anos sem fazer um novo surto, tá? Mas quando ela engravida, durante a gestação toda, ela vai super tranquilo. Depois que a criança sai, que vem aquela descarga hormonal de prolactina, de ocitocina, de todos aqueles hormônios que vão extravasar, né, depois que a criança sai, que a placenta sai também, aí que ela faz o surto. Então, é um momento que a gente não tem como evitar. Mas nessas doenças em que a gente tem hematologista presente, como você falou, quando ela é programada, aí a gente já chama hematologista na sala de cirurgia, ele acompanha todo o procedimento, a gente aciona banco de sangue, inclusive o banco de sangue da instituição acaba acionando outros bancos parceiros, né? Que às vezes é o que você falou, às vezes a quantidade de sangue que tem ali não vai dar conta. Então, a gente já faz todo um preparo para que o paciente, a mulher, no caso, seja assistida, tá? Ela não vai estar impossibilitada, ela não vai estar proibida, tá? Mas a gente sabe que precisa ser feito tudo isso com muito carinho, com muita atenção. Por exemplo, a gente recomenda de jamais ela viajar para lugar nenhum, porque se ela for ter essa criança, olha essa beijação aí, Natália, se a gente for ter essa criança Meu filho! no lugar que a gente não conheça o que a gente tem, olha só a confusão, né? Então, a gente dá todas essas orientações para minimizar as possibilidades, né, de acontecer alguma coisa, tá? Mas tem gente que acha, nossa, que às vezes o próprio profissional de saúde fala isso, essa gente engravida só para dar trabalho para a gente, né? Quando, na verdade, às vezes, esse tipo de trabalho é muito menor do que outros, né? Se a gente for pensar num paciente que é muito trabalhoso, né? Você transfundir bolsinha de plaqueta é quase nada, né? Na verdade, eu falo que a gente passa um tempo todo conectando equipo, né? Porque infunde tão rápido e a gente abre totalmente o rolete, né? Para deixar infundir de infusão rápida mesmo, para não ter nenhuma forma de coagular aquilo. Então, a gente só vai trocando, né? Fazendo aquela troca contínua de equipo e bolsinhas. Mas, em função dessa dificuldade de sangue, a gente, às vezes, tem um estoque muito reduzido. Tá? Bom, turma, acho que por hoje era isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Contribuir? Eu não sei se a Débora, né, que trabalha com crianças, já teve algum contato, né, com alguma dessas doenças em crianças. É porque a gente sabe que, às vezes, né, os sintomas eles só vêm, né, muito tempo depois. Então tá, turma. Natália, eu vou esperar você mandar a listinha para mim, tá? Se der para você mandar até segunda-feira para eu me organizar lá com o pessoal. A gente está colocando no grupo também, tá, professora? Então, tá bom. Mas, de qualquer forma, a gente... Eu não sei se você escutou, João, né, que a gente está assim, se organizando de forma que todo mundo possa assistir, mas também que não venha atrapalhar a vida de ninguém. Então, quem quiser ir nos primeiros horários, né, quem quiser ficar para depois, aí se organizar direitinho. Eu acredito que Tudo bem. Meia hora, né, com 15 minutos para cada procedimento, né, 15 minutos em cada sala. Então, se a gente respeitar direitinho, começar às 8h30 um grupo, né, 2 grupos, né, vai dar para a gente terminar até meio-dia, por aí, direitinho. Tá bom? Bom, gente, então vou ficando por aqui, tá? Tá bem. Bom final de semana para vocês, tá? E até... Obrigado. Ih, gente, vai ser difícil agora a gente se encontrar, né? Só daqui a 15 dias.
Depois vocês me Ah, é verdade. porque na sexta que vem vocês vão estar lá no presencial. Tá, Natália? Se você puder me mandar a lista lá até segunda-feira para eu passar para os professores, tá? Já está quase pronta ali, o pessoal é só terminar de preencher e fala. Tá, pessoal, Professora, esse slide de hoje não estava lá no Moodle, não, né? Não estava, não. Na verdade, esse slide é da aula da semana que vem, tá? Eu vou postar lá na aula da semana que vem, tá? Ah, tá. Obrigada. Então tá, gente. Uma boa semana aí para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, Tá, professora. professora, gente. você também. Bom fim de semana. Provavelmente, tchau. Próxima vez que eu vou estar em aula com vocês, talvez eu esteja com o neném nessa Isso, aula. mais gente nova.